A receita parece muito simples. Você pega um hatch, aí aumenta a altura da suspensão alguns centímetros, aplica uma camada de plástico preto aqui nas bordas do para-choque, aqui na soleira da porta para dar um ar agressivo e pronto. Você criou um aventureiro. A categoria dos carros aventureiros surgiu há 20 anos com a perua Palio Weekend Adventure. E hoje já são mais de 20 modelos. Esse aqui, que é o Argo Trekking, é o último lançamento. É o carro que nós vamos conhecer agora. Está no ar, os especialistas. Fernando, é tal história, né? Quem não tem SUV ou quem não pode comprar um SUV se vira com um aventureiro. Hoje se tornou praticamente uma subcategoria, né? Pois é, começou com um nicho, né? 20 modelos diferentes, 20 que nós fizemos um levantamento, diferentes. né? Então, pensar que o primeiro foi inspirado na perua Volvo Cross Country e na Audi Allroad. Isso já veio lá de fora, né? Lá Não de é uma fora, né? criação Mas brasileira. na época era mais uma oferta de mercado para ver, nunca teve muita atratividade, mas chegou aqui no Brasil e a Fiat, né, com visão, né, falei, vamos fazer uma adaptação. E agilidade. E agilidade, né, vamos criar aqui em cima da Palio Weekend essa versão, né, e criou todo um grande gama de imitadores, né. Logo depois do Export veio o Volkswagen com o CrossFox. Isso. Com aquele step na Na traseira. traseira, que você exatamente. Precisaria ter mãos de polvo para abrir aquela porta traseira, tão complicada era, e virou moda. Hoje o step atrás caiu, né? Totalmente de moda e as pessoas querem No distância. Export, né? inclusive, Só né, ficou, que já tem uma versão sem... Mas aí no caso do EcoSport foi o último, né? Tinha um problema, porta-mala pequeno, Sim. então foi obrigado a ter, quando tirar... Você não tinha onde guardar o step. Exatamente, né? Então você teve que optar por pneus run flat, né? Isso é um aplique mesmo, não é pintado, né? Você vê aqui, é um aplique, meio assim, tem mais um ar esportivo, né? Do que propriamente alguma coisa que remeta a uma aventura fora de estrada, né? Mas é um recurso, né? Agora, como todo aventureiro, é um carro urbano. Quer dizer, não é um carro que você vai poder fazer um rally ou uma travessia num terreno difícil. É só um fora de estrada leve, né? Mas você tem outras vantagens. Você vai passar melhor por uma valeta, vai passar melhor por uma lombada, que inferniza a vida de todo mundo. Então, esse aspecto tem que ser valorizado, né? A suspensão mais elevada, né? Melhora um pouquinho a visibilidade, né? Muita gente aprecia isso, né? Eu particularmente não, mas cada um tem a sua visão, né? Essas molduras é a fórmula tradicional, né? Se você não colocar uma moldura sobre os paralamas, você não tem um aventureiro. Você não né? tem um aventureiro. Todos eles têm, né? Agora, a moda também é pintar o teto de preto, né? Mas outra coisa indefectível que existe em todos esses carros, né? São os racks de teto, né? E esse é um rack bem estiloso, viu? Eu gostei dessa solução, né? Sim, é bem harmônico, né? É harmônico, não é uma coisa que fica como artificial, né? A solução estética foi muito boa. E temos aqui esse boné um pouco exagerado, na realidade. As pessoas chamam de aerofólio, mas isso não é aerofólio, obviamente. Extensão, né? do teto, né? Exatamente, né? E ele tem, quer dizer, a principal função dele é manter esse vidro traseiro, essa vigia, livre de poeira, né? Acho que é a principal função dele. E tem lá uma função estética, né? Aqui de dimensões até bem avantajadas, né? Agora, uma curiosidade dessa versão aventureira do Argo
É que a Fiat optou por colocar pneus todo mistos, terreno, né? Pneus de todo terreno. de uso misto, né? De uso misto, né? E são pneus da Pirelli e eles têm um contorno branco em torno das letras, né? Que isso não é comum em pneus, né? Então se destaca bastante lá, no caso o Pirelli Scorpion e até um escorpiãozinho ali desenhado ao lado da marca do pneu, né? Pneu de perfil alto, né? Típico para uso em pisos esburacados, como os nossos, né? E aqui os apliques de sempre, né? Um skid plate aqui, né? Mas um extrator, na realidade, né? É um extrator, né? Imitando, né? Que isso daí praticamente não tem função. É só mais uma função estética e não uma função efetiva, né? Uhum. Tem um logotipo aqui bem destacado e o interessante é que Colocaram em vez de cromado preto, né? Isso é tudo coerente com a proposta. Isso o destaque da Fiat é evidente, né? Nesse aspecto de você criar uma ideia e não se afastar dela, né? E ser coerente nas aplicações, né? Sim. Nos detalhes. Foi interessante. E aqui nós também temos um belo porta-malas, né? Verdade. Em capacidade ele só perde para o Sandero, né? Não é mais Sandero, agora é Stepway. Stepway. Não, na realidade é tudo a mesma coisa. O Sandero e o Stepway é o mesmo carro, tem o mesmo porta-malas, né? Mas é um dos maiores porta-malas entre os compactos, né? Sim, tem 300 litros. E sempre lembrando que o Argo é uma fusão entre o Palio e o Punto, né? Ele ficou no meio do caminho entre os dois. Então ele é um compacto um pouquinho mais avantajado, né? Anabolizado, como eu costumo Mais dizer. anabolizado. Exatamente. Não é tão grande como um Sandero, né? Mas está ali bem perto, né? Sim. Então vamos entrar aqui no Argo Trekking, né? O acesso um pouquinho melhorado porque a altura de suspensão foi elevada, né? E um dos destaques do carro realmente é o espaço interno, um dos melhores entre os sedãs compactos anabolizados, né? Praticamente só perde para o Sandero, o resto ele é pau a pau ali com o Polo e os carros mais novos que estão no mercado, né? Fernando, por dentro é um Argo, né? Nada identifica que ele é de uma versão aventureira, a não ser essas aplicações aqui. Exato, tem uma aplicação tracking aqui no encosto dos bancos dianteiros, né? E tem uma faixa pespontada aqui, né? Uma costura, né? que tanto no banco dianteiro como no banco traseiro. Um certo charme, um certo apelo, né? Não sei exatamente de aventureiro ou não, mas que visualmente É o que interessante, diferencia né? as versões, né? Aqui é o Argo convencional, que a gente já conhece, né? É um carro barato, então você só vai encontrar plásticos duros, rígidos, né? Mas aqui a textura é diferenciada, né? Você vê que a Fiat cuidou dessa parte com muita atenção, né? Para ter uma texturização diferente, para melhorar o visual, embora o tato não seja tão relevante nesse caso, porque você trata de um carro barato, você não tem como fazer milagre nessa história. Sim, mas parecem materiais de boa qualidade. É um né? plástico rígido, mas de boa qualidade e com o cuidado de fazer uma diferenciação. A própria textura do volante é Também, interessante. exatamente. Aí é que tem uma falha que muitos carros têm, né, que é regulagem apenas de altura no volante, né, mas sem distância, você não consegue fazer esse ajuste. Mas aqui não tem sistema de queda livre, né, então uma forma correta de fazer. Em alguns casos você solta o volante, ele cai direto fazendo aquela pancada seca, né. Isso aqui não existe no Argo, né. E também você é surpreendido por soluções muito criativas, como um objeto aqui do lado esquerdo, né? Era uma área que ficaria normalmente coberta de plástico, e eles fizeram um vãozinho para você colocar
algumas coisas, moedas, mesmo um chaveiro, recibo de pedágio aqui. Bom, a versão Trekking é a mais completa delas, então já vem com multimídia, 17 polegadas, com possibilidade de você parear o seu celular, e aí usar os aplicativos recursos, exatamente. de rota, né? Você tem um computador de bordo aqui, que também é replicado aí no cluster, na janela digital do cluster. Exato. A forração no teto e todo o interior, o tom é preto, né? Só temos uma entrada USB. Aí na dianteira e a outra na traseira. Aqui você tem uma tomada de 12 volts. Tomada de força de 12 volts. E essa porta USB é legal, que tanto você pode usar com o passageiro da frente como o de trás, né? Sim. Com uma só entrada conseguiu atender a quem vai na frente e quem vai atrás. Perfeito. Vamos dar uma andada então no carro? Vamos dar um giro no Aventureiro. Saindo agora com o Argo Trekking, a primeira diferença que você vai sentir é que temos uma lombada 20 metros depois do que a gente arrancou e, surpresa, ele passou muito bem pela lombada. Esse carro ele sem batidas secas de fim de curso. E essa versão, Fernando, ela só vem com motor 1.3, da nova família Firefly. Que é um bom motor, diga-se de passagem. É um motor que só tem um eixo de comando de válvulas, mas ele tem controle de abertura e fechamento das válvulas. E ele responde bem, viu? Ele é um 1300 que se compara a um 1400, se for um motor de geração mais antiga, até um 1500 em termos de entrega de torque, né? Para o dia a dia funciona bem e um motor muito suave. Essa é uma das características desse motor Firefly que está agora na Fiat. Especificamente no Argo, então é quase que um motor obrigatório, né? Precisaria ter realmente uma família de motores mais atualizada do que a existente antes, né? E essa atualização não vai parar, porque aí já vem uma nova safra de motores da Fiat, né? Mais modernos, com motores turbo, inclusive. Exatamente, né? Agora, do ponto de vista de dirigibilidade, ele vai bem, né? Então fiz uma pequena avaliação em estradas sinuosas, né? E numa viagem fim de semana. Ele não compromete, apesar de ser essa altura de solo maior em relação ao carro normal, né? Convencional, ele não chega a comprometer, né? O acerto de suspensão dele eu achei muito bem resolvido. Esse é um dos pontos altos que a Fiat foi desenvolvendo. Aliás, como já comentamos aqui, em matéria de suspensão, nada é parecido no mundo com o que os engenheiros brasileiros fazem aqui, porque o piso é tão ruim, é tão esburacado, é tão ondulado, tão cheio de costela de vaca muitas vezes. O Ricardo Dilser, que é assessor técnico da Fiat, diz que o Brasil tem os melhores buracos do mundo. E é verdade. Por isso parece que você tem que ter as melhores suspensões também. Exatamente. Nós somos PhD em suspensão, né? Porque resistir realmente é incrível, né? Isso, inclusive, obriga que todo carro, para rodar bem no Brasil, tenha uma altura de rodagem pelo menos 1 centímetro mais elevada, às vezes até 2, em relação aos projetos que vêm de fora. Sim. Então isso quebra um pouco a estética do carro, mas não tem saída. Ou isso, ou você está arriscado a ter um dano quando passar por uma lombada e tudo, né? É um câmbio que melhorou muito, né? Em comparação aos antigos Fiat. Verdade. O engate é um pouco esponjoso, deveria ser um pouco mais firme, né? Mas sem comprometer. Perto do que era antes, melhorou bastante, mas ainda não é um padrão de câmbios mais evoluídos de outras marcas, especificamente os câmbios da Volkswagen, que são os melhores como referência, né? Pela precisão de engate, pela maciez. Macio ele né? Mas a precisão do engate não é tão firme e tão justa como os câmbios da Volkswagen, né?
Outros fabricantes estão também, não foi só a Fiat que evoluiu nisso, né? Houve um crescimento, né? A evolução do câmbio, de forma geral, foi espantosa, né? E carro pequeno, câmbio manual, né? Sim. Agora, carro um pouquinho mais caro, câmbio automático, não tem jeito. Virou quase obrigatório, né? Item obrigatório, ar-condicionado, multimídia e câmbio automático. Agora, não só os engenheiros de suspensão são criativos, o pessoal de marketing aqui é criativo também para batizar esses aventureiros, né? Trekking, cross, os nomes são criativos extreme, mesmo. O X, né? Simplesmente às vezes, né? Sim. É um nicho que pegou, né, cara? Todos os fabricantes têm uma versão aventureira. E o próprio nome, né, que veio da Weekend Adventure. Adventure, vem o próprio nome aventura, né? Pois é. Mas interessante, você vê, nós estamos aqui em Quinta, e apesar de ser um motor 1300, ou seja, não é um motor de cilindrada elevada, a resposta dele é muito boa, né? Ou seja, a curva de torque desse motor foi particularmente muito bem acertada para te dar prazer ao dirigir e a possibilidade de você usar sempre marchas mais altas para economizar combustível. Para a gente comparar os números da versão normal, que seria o Drive 1.3, o Drive é um pouquinho mais econômico, ele faz 9.2 na cidade com álcool e 12.9 com álcool na estrada. E em relação ao Drive normal, ele tem obviamente a altura da suspensão, esses pneus de uso misto que provocam muito ruído no asfalto, não é? Exato. Você ouve mais as irregularidades do asfalto por causa desse tipo de desenho da banda de rodagem. Sim. Mas, em compensação, ele absorve bem as irregularidades do piso, né? Tem mais borracha, né? Perfil mais alto. O Stepway se tornou um carro independente, né? Apartado da linha Sandero, e a Renault, como fez no Kwid, considera ele um SUV. É sobre aquela velha discussão, né, sobre a classificação do Inmetro, que foi feita apenas para enquadrar os carros nos padrões de consumo. Não era para saber se o carro tinha desempenho off-road ou não, né? Então ele colocou lá os ângulos tradicionais, que é o ângulo de entrada, ângulo de saída, o ângulo de rampa, né? Sim. Depois, ângulo de transposição de rampa, né? E depois as mais 3 alturas, né? Que é a altura livre do solo no centro do carro, no eixo dianteiro e no eixo traseiro. Então são 6 parâmetros, mas basta atender 3 para se enquadrar como SUV. Então, muitos carros convencionais se enquadram, até o Kwid, por exemplo. Uhum. Mas é um enquadramento teórico. Não significa que seja um SUV, como esse aqui também não é. Também não é, lógico que não. Com uma capacidade de absorção de buracos superior ao carro convencional. Sim. E se você for por uma estradinha de terra, mas que tem um mínimo de conservação, o desempenho dele vai ser melhor do que de um carro convencional. Especialmente por causa dos pneus. Da altura livre, né? Então você vai conseguir passar por obstáculos que num carro convencional você poderia danificar, né? Para-choque, principalmente, né? Sim. Se você raspar naqueles facões que existem em estrada. Sim. Que é muito comum aí no estrada interior, de terra, né? Isso. Então essa é a vantagem disso, né? Mas as pessoas andam mais em cidade mesmo e levam em consideração o aspecto estético e não o aspecto prático, né? Essas seriam as maiores virtudes, né, do Argo Trekking especificamente. Seria motor e essa suspensão, né? São os dois suspensão. Grandes destaques. O motor é exatamente igual ao convencional, né? Então
Ele não se destacaria especificamente por isso. Mas é realmente o desempenho de suspensão. Tá, e o que assim não é muito legal nesse carro, que desaconselharia essa compra? Olha, ele tem um preço competitivo, né? Então não vejo assim uma grande diferença prática, né, no uso, né? Historicamente, você tem uma aerodinâmica um pouquinho piorada e o consumo em estrada ficaria pouco comprometido, pouco né? comprometido, mas é pouco, né? Porque isso só aconteceria em velocidades mais altas, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, onde você tem uma velocidade autorizada em estrada de 120 por hora e pode começar a ter uma pequena diferença de consumo, né? Mas nada de extraordinário. Conseguimos resumir para vocês o que é o Argo Tracking. O Argo Aventureiro. Então, obrigado mais uma vez pela atenção. Obrigado por nos acompanhar. Continue nos prestigiando. Siga a gente aí pelas redes sociais. Ative o sininho. Inscreva-se no canal. E não perca o próximo episódio de Os Especialistas. É isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente.